Oi, gente! E aí, como é que vocês estão? Tava com saudade aqui do YouTube. Gente, então, voltei da minha viagem e aí tirei aí uns dias pra ficar de boas. Enfim, ainda tem mais um vlog da viagem do Havaí. Muita gente tá me perguntando lá no Insta, e aí, Bru, a viagem ainda vai ter vídeo e tal. Fica ligado nesse vídeo lá no final, vai ter todo um vlogzinho da viagem. Mas queria falar um pouquinho pra vocês, né? Por que que eu fui pro Havaí, por que que eu escolhi o Havaí. Então, primeiro eu fui, foi viagem de comemoração do meu aniversário. Meu aniversário foi dia 3 de maio. Aí fiz uma festinha e tal, tem vlog aqui. E aí eu queria viajar pra algum lugar também. Eu queria ir pra um lugar que eu nunca fui, né? O Havaí era um lugar que eu nunca tinha ido. E eu amei, gente. Tipo assim, eu queria ir mesmo porque eu moro em Los Angeles, né? Então é assim, uma cidade imensa, cidade grande. E eu queria um lugar que eu fosse me desprender de tudo isso. Que eu queria estar assim, imersa na natureza e tipo, praia de um lado e cachoeira e matagal, floresta. Era o que eu queria, assim, pra essa viagem, sabe? Então foi esse motivo que a gente acabou escolhendo o Havaí. A Mai, que foi comigo, ela também queria muito, era um dos sonhos dela ir pra lá. E aí a gente juntou o útil ao agradável, vamos viajar, vamos. E aí a gente foi para o Havaí. O Havaí, se vocês não sabem, antigamente ele era um país, né? Ele foi colonizado pelos Estados Unidos. Então ele fica, tipo assim, 5 horas e meia daqui de Los Angeles. Eles têm uma língua específica, né? Um idioma. Lá é o local mais isolado do mundo e ainda é o único estado americano que é formado por ilhas. Então fica aí a curiosidade, né? E assim, o Havaí, o estado, ele é formado por 8 ilhas. Vou ler aqui o nome, gente, porque, né? Muito difícil o negócio, tem que ler aqui. Oahu, que é a capital, né? Onde tem a capital, Honolulu. Não sei pronunciar, gente. Será que é Honolulu ou Honolulu? Honolulu. Vamos pronunciar assim. E a capital é Honolulu. Tem a Big Island, Maui, que é pra onde eu fui. E é a segunda maior ilha, né, do arquipélago. Kauai, que é a próxima que eu quero ir, onde foi gravado o filme Jurassic Park, então quero muito ir lá. Molokai, Lanai, Niihau e Kalauaui. E aí a gente escolheu Maui justamente por essa questão que eu falei, de ficar imersa na natureza, mas ainda assim ter tipo um restaurante legal, porque a gente queria muito ter essa experiência gastronômica assim lá, né? Então a gente queria ir pra um lugar que também pudesse oferecer isso. Por isso que a gente ficou em Honolulu, Maui e Kauai. No caso, Honolulu a gente pensou, não, é uma cidade grande. É realmente a cidade, é a capital, né? Então tem prédios e tal, e não era o que a gente queria. Kauai já era menor, porque tipo, não tinha tantos restaurantes, não tinha uns hotéis legais que a gente queria conhecer, então já era muito pequeno. E aí entre esses três a gente resolveu ir pra Maui e foi assim, ai gente, foi incrível, aquela viagem mudou a minha vida, sério. Gente, o que vocês precisam saber antes de ir pro Hawaii? Tipo assim, pra Maui especificamente, precisa de um carro. Não tem como você, tipo, fazer as coisas na ilha sem carro. O Uber lá é muito escasso, então tipo assim, se você tá no hotel que é um pouco mais afastado e tal, vai ser um problema. Então assim, separe um dinheirinho pra alugar um carro se for pra lá. Pra mim, a variedade de praias de Maui foi o que me encantou muito. E não só isso, que tipo assim, você pega uma estradinha, de um lado você vai ter cachoeiras lindas e do outro lado um mar incrível, super azul, com a cor da água assim, surreal. Se vocês forem pra lá, gente, a Praia de Areia Preta é um local que vocês precisam ir. A Areia Preta, ela foi formada pelo encontro das ondas com a lava dos vulcões que tem ali. Então assim, a natureza lá é uma coisa surreal de incrível. Tem um snorkeling que você faz, que ele custa mais ou menos uns $120, mas assim, ele é open bar, tem café da manhã, almoço, então ele é bem completinho, não é nada assim, um puta café da manhã, mas é uma comidinha ali e tal, legal. Ele custou, que nem eu falei, acho que uns $120 e você tem que fazer, porque você sai de Maui, pega um barco, vai pra uma outra ilha e aí lá ele para, né, tipo, aí você nada, tal, tem muito peixe, tem tartaruga. No dia que a gente foi não tinha tartaruga, fiquei bem triste com isso, mas tinha muito peixe lindo. E a cor da água, gente, eu não consigo explicar, porque assim, parece piscina, parece que você tá literalmente numa piscina. Maravilhoso, acho que é um must, vocês precisam fazer esse passeio. E tipo, o barco ainda tem escorregador, você pode pular e tal, é maravilhoso. E é open bar, como eu falei, né? A gente ficou lá, acho que uns 6 dias. Foi o suficiente, sabe? Eu acho que dava pra gente ter feito mais algumas trilhas, acordado mais cedo um pouquinho, alguns dias. Mas pra mim foi perfeito. Eu sou muito city girl, eu sou muito da cidade. Então, assim, eu acho que 6 dias, uma semana pra mim foi o suficiente. Eu já tava com saudade do movimento, sabe? Mas foram 6 dias que deu pra aproveitar bastante. Eu acho que menos que isso você não vai conseguir conhecer tudo, até porque ainda faltou algumas trilhas que a gente não fez, umas cachoeiras que eu queria ir. Mas acho que no mínimo
Com 6 dias você já sai de lá muito, muito, muito feliz. Sempre foi um sonho conhecer Havaí, mano. É daqueles lugares que você vê nos fios e fala, mano, imagina um dia eu indo ali. Por que eu tô falando tanto mano? Eu não falo mano assim. E é um daqueles lugares que você coloca na sua bucket list que em um momento você quer arriscar, sabe? E a emoção de chegar lá, desde o aeroporto até, tipo, as experiências, as praias, as florestas, o verde de lá é uma coisa que eu nunca vi na minha vida. Era difícil cair a ficha em alguns momentos de você olhar em volta e falar assim, meu Deus, eu estou no Havaí. Lagoa Azul, Lily City, sabe? Então fica aquela emoção de infância e foi incrível. Sobre os valores, a gente pagou mais ou menos, acho que uns 280, 300 dólares a diária no nosso hotel, e tinha cozinha, tinha tudo, tinha churrasqueira, tinha uma varanda. Então foi assim, super perfeito. A praia era incrível, tinha uma puta piscina linda também. Então assim, valeu super a pena. O snorkeling, que nem eu falei, foi o único passeio mais caro assim que a gente fez, que foi 120 dólares. O resto, as praias eram todas de graça. O Garden of Eden, que é um observatório, você entra na floresta, tem umas coisas bem bacanas lá, foi uns 15 dólares. Mas de experiência, assim, no mais foi isso. Tem várias outras coisas que você pode fazer, né? Tipo, sei lá, ir pra um jantar romântico no meio do mar. Geralmente os passeios lá são nessa faixa de 80 a uns 150, 170 dólares. Mas era um passeio assim, com várias coisas inclusas e tal. Eu achei que valeu super a pena. O que mais? O carro, que foi um pouquinho mais caro. O carro tava impossível, acho que foi 700 dólares. Gente, eu tô arredondando aqui, tá? É que eu não lembro assim os valores certinho. Mas foi uns 700 dólares todos os dias que a gente tava lá, os 6 dias no carro, no caso. E, gente, sério, carro tem que ser uma coisa que tem que procurar com antecedência. Porque tá, a gente tava vendo carro que, tipo, uns carros nada a ver. 3 mil dólares, 2 mil dólares por 7 dias. Não. Enfim, fica a dica, procura isso com antecedência, porque a gente deixou um pouco em cima da hora. Os restaurantes, muito padrão LA, os que a gente ia mais à noite, era um pouco mais caro, tipo 70, 80 dólares por pessoa. Mas era tipo assim, a gente tinha um restaurante mais chique, com drink, a gente bebia e tal, então sobremesa, enfim, dava uns 70, 80 dólares, mais ou menos nessa faixa. Os drinks lá eram mais ou menos isso também, tipo uns 11, 12 dólares, bem padrão Los Angeles. Não achei o Havaí caro acima do normal, não. Só achei carro lá, aluguel de carro lá caro, porque aqui em LA você acha aluguel de carro por tipo 300 dólares, 250 a semana, então isso eu achei caro. Aí quando a gente ia pra praia, geralmente a gente levava um coolerzinho, né, botava umas cervejas, umas bebidinhas e tal, e ia pra praia de cooler, então foi bem tranquilo, a gente não gastava esse dinheiro assim na praia pra beber e tipo comer. Agora vocês fiquem aí com os 2 últimos dias da minha viagem. Eu não gravei tanto como nos primeiros dias, porque era um momento que eu queria, assim, que foi pra uma paz, pra eu encontrar paz comigo mesma, sabe? Que eu queria, tipo, olhar pra dentro e pensar sobre o meu futuro. Porque a energia que o Havaí tem eu nunca vi igual, gente. É assim, você tá no meio da natureza daquele jeito, é uma sensação muito, muito, muito boa. Então assim, os 2 últimos dias eu quis realmente ficar distante de tudo, tanto que eu até postei menos stories, não fiquei pegando tanto no celular, então não tem muita coisa, mas ainda assim gravei algumas coisinhas pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo, se inscreve aí no canal, tem muita coisa boa pra vir. Deixa seu like e até o próximo vídeo. Beijo! Why am I in such a hurry? Always getting up too early. So fast everything is blurry. Oh, it's like the clock is always racing, but my time is not for wasting. Someone else can do the chasing. 'Cause I'm chasing the sun. 'Cause I'm chasing the sun. A gente não conseguiu marcar o Luau, mas pelo menos a gente conseguiu. Todos os luais estavam muito cheios, a gente não conseguiu, mas olha só, e essa ainda combina com o meu biquíni. Gente, é de flor de verdade, tá? Só pra falar pra vocês. Olha isso. Não sei como que eles fazem isso, mas é flor de verdade. Aqui em cima pra ficar mais do meu tamanho. Aí, melhorou. I'll start living while I can. Hold the moment in my hands. Fly until I learn to land in my home. 'Cause I'm chasing the sun. 'Cause I'm chasing Essa água é muito azul.
espaçoso. Eu consigo literalmente deitar. Olha só meu pé aqui, ó. E aí é toda a cadeira só pra mim. Vou comer agora e tô assistindo Rei Leão, que é o meu filme favorito da Disney. Assim que eu chegar em LA, a gente conversa mais, tá bom?